pastor Renato Torres. O senhor é pernambucano de origem, assim como eu, com minha esposa. Seja bem-vindo. Esta é a casa de Deus, o mesmo Deus que está lá em Abreu e Lima, está aqui na IAD Ariquemes. E vai, assim como lhe usa lá, vai lhe usar aqui. A mesma liberdade que ele lhe dá lá, o Senhor tem aqui também, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Querida igreja, Pai do Senhor Jesus, poder sentar por bondade, eu agradeço a hospitalidade, a amabilidade do pastor André, sua esposa, a irmã Daniele, e de toda a igreja. Deixo aqui os meus cumprimentos também a nossas irmãs que estão cooperando na ministração da palavra. E no final, na minha última participação, deixo a palavra de gratidão. Mas eu queria meditar um pouco nesse tema que foi escolhido, e eu tenho certeza que cada pessoa que passa aqui vai ter a sua contribuição, e é uma das experiências mais conhecidas. A gente aprende isso até no departamento infantil, a gente ouve essa história. Às vezes até pessoas que não professam a nossa fé já ouviram também. É um dos milagres bastante conhecidos das Escrituras Sagradas. E aqui há algumas características na vida dessa mulher que pode ser aplicado na vida de cada um de nós. Primeiro é que essa mulher, ela vivia no meio de profetas. Era uma mulher acostumada a um relacionamento com Deus. Essa intimidade que foi cantada aqui, possivelmente ela tinha. Haja vista que o seu esposo pertencia à escola dos profetas. No versículo 1, ela era das mulheres dos filhos dos profetas. Existe aquela discussão antiga se de fato ela era esposa de Obadias. O Obadias, que era alto camareiro de Acabe, que tinha acesso à casa e à mesa do rei, e que naquele ambiente de perseguição contra a voz profética em Israel, escondeu 100 profetas e os alimentou em grupos de 50. Nós não vamos ver nenhum texto afirmando isso, mas não encontraremos nenhum texto negando. Então, divide-se opiniões. Porém, as pistas contextuais podem fazer alguém tomar essa conclusão de que esta mulher era a esposa do profeta camareiro Obadias. Se não for, de qualquer maneira, ela era uma mulher que vivia no meio de profetas. Era esposa de um homem de Deus. E ela dá testemunho do seu marido, mesmo na ausência dele, quando diz que o seu marido era um servo que temia ao Senhor. Não temia a Acabe, temia o Senhor. E temer não é ter medo, como o nosso pastor já introduziu aqui. Temor de Deus não é terror de Deus. Não gera espanto e afastamento. Temor de Deus gera relacionamento, gera intimidade. Há um salmo que canta que o segredo do Senhor é para os que o temem. Então, aonde há temor de Deus, há relacionamento de intimidade. E este homem desfrutava de intimidade com Deus. Se ele era de fato aquele Obadias, é compreensível até que tenha morrido pobre, deixado dívidas, porque talvez usava o seu salário e suas posses para alimentar os seus colegas de ofício. Ele procurava dar o que tinha, que era o seu melhor, para sustentar os profetas que não estavam mancomunados com o sistema de Acabe e de Jezabel. Se ele não era este homem, mas de alguma maneira não morreu rico, não entesourou uma poupança, e não é nada falado sobre esta pobreza que ele deixou no sentido de demérito,
no sentido de descrédito, ou seja, ele não contraiu dívidas porque jogava na loteria, no bicho, porque era desonesto, porque era mal pagador, nada disso. Percebemos que o fato de ele não terminar deixando uma herança boa estava relacionado com o seu temor de Deus naquela ocasião. Algo da sua atividade fez com que ele não conseguisse juntar aí uma previdência para a família. E essa informação que a esposa dá, quando chama o profeta Eliseu, reivindicando ajuda, é muito importante aqui, para entendermos que o que ela estava passando não era castigo divino. E a Bíblia nos mostra que é possível ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, e sofrer com Deus. O livro de Jó foi todo escrito para desfazer a ideia de que sofrimento é castigo divino. Muito pelo contrário. Paulo, escrevendo ao jovem obreiro Timóteo, diz que quem quer seguir a Cristo, importa que padeça sofrimento, que sofra aflições. Não somos adeptos da ideologia triunfalista que diz: eu sou de Deus, show sofrimento, sofrimento nunca mais. Não. Há um sofrimento reservado para todos nós aqui. Hebreus 12 diz que há uma carreira proposta que nós devemos seguir. E a palavra grega ali para carreira é agonia. Há uma parcela de sofrimento reservada para cada um de nós que servimos a Deus. Mas esse sofrimento não é para nos assustar, nos atemorizar, nem tampouco nos destruir. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo outra carta, disse que a leve e momentânea tribulação não tem como ser comparada com o peso eterno de glória que há de ser revelada em nós. Então, enquanto Paulo diz que a tribulação, o sofrimento é leve e é momentâneo, mostra que a glória de Deus revelada em nós tem peso, tem substância e é eterna. Então, toda vez que um crente em Cristo sofre, ele já mira por fé o desfecho da história, porque toda estrada de sofrimento com Deus desembarca na estação da glória. Então, sofrimento não gera terror em crente. Se há desespero, é porque a fé ainda não está bem firmada no Senhor. Mas o Deus que permite o sofrimento, a provação, o desgaste, sempre deixa 0800 do céu disponível para a gente discar. Ele não fecha a porta do céu e diz: te vira. A mão de Deus que permite o sofrimento e a provação abre sempre uma porta de escape, de livramento, de providência. E quem tem intimidade com Deus sabe para onde correr na hora que a coisa aperta. Não estou desmerecendo bombeiro, não estou desmerecendo militares, conselheiros das mais variadas profissões. Cada um tem a sua importância. Mas as guerras espirituais, a gente só consegue vencer se olhar para cima. Enquanto a gente ficar olhando para o plano terreno, vamos andar em círculos e não vamos sair do lugar. Mas quando Davi está em guerra, que olha para os seus arredores e não encontra escapatória, eleva os olhos para os montes, sobe de nível, muda de foco. Os deuses pagãos muitas vezes eram postos nos montes para dar uma ideia de que eram altos. Aí Davi esbofeteia o ego desses deuses quando diz: eu, na hora da aflição, elevo os meus olhos para os montes, mas ainda não é lá o andar onde está o meu socorro. O meu, eu não sei o de vocês, que servem os deuses pagãos, era como se ele estivesse dizendo, mas o meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. É um andar ainda muito elevado, louvado seja Deus. Então, para quem tem comunhão com Deus, na hora da crise, na hora do aperto, sabe para onde correr. E para onde foi que a mulher correu? Para a assistência social, para o conselho
de economia doméstica, para o conselho de donas de casa do bairro, não. O versículo 1 diz que ela clamou a Eliseu. Se o assunto fosse meramente terreno, ela teria procurado um banco para pedir um empréstimo. Mas a prova de que essa mulher era crente é que na hora do aperto ela foi chamar alguém que trataria de assuntos espirituais, o homem de Deus, o santo homem de Deus. Você, mulher de Deus, minha nobre irmã, precisa ter discernimento qual instância procurar na hora da crise. Se faltar um garrafão de água, não precisa necessariamente levantar um clamor. É só ligar para o entregador de água que ele traz. Coisas próximas, coisas básicas que estão ao nosso alcance, dá para resolver. Não precisa levantar um clamor chamando Deus para mandar um anjo trocar o garrafão. Não, isso está ao nosso alcance. E nós, quanto mais próximos de Deus e da palavra, vamos tendo discernimento para entender o que dá para a gente resolver, administrar e o que precisa de suporte do andar de cima, não é? E esse caso aqui, ela vai clamar o profeta dizendo: olha, meu marido era crente, eu sou uma viúva, mas o meu marido deixou um legado. Ele não deixou herança, mas deixou legado, porque herança é o que a gente deixa para as pessoas, e legado é o que a gente deixa nas pessoas. Se a minha irmã conseguir deixar para sua descendência posses terrenas, glória a Deus, muito bom. Mas se você não deixar nenhuma herança, mas deixar um legado de temor de Deus, você está no lucro, minha irmã, tá bem? Porque com temor de Deus alguém vai vencer, alguém vai prosseguir, vai prevalecer. E aquele homem deixou o legado do temor de Deus. Ela disse: olha, estou com os filhos a ponto de ser entregue, vão ser escravizados. A lei permitia isso, né? Eles iam ser dados como penhor, embora que no ano do jubileu viesse ser resgatado, mas isso era a cada 50 anos, ia demorar muito. E esta mulher vai chamar o profeta, não para ele resolver uma transação econômica, mas um assunto aqui espiritual. Ela precisava do Jeová Jirê, o Senhor da provisão. Porque o homem faz previsão, mas Deus faz provisão, que é diferente, não é? A previsão da meteorologia diz: vai chover. É o homem prevendo. Aí Deus olha para a terra e diz: não quero que chova hoje não. Nuvem, se recolhe. Provisão, ele sempre é além, não é? Aí os meteorologistas, nada contra a profissão, prevê: não, recalculamos, não vai chover. De fato as nuvens desapareceram. Aí Deus, que trabalha na provisão, sempre à frente: não, eu mudei de ideia. Nuvem, se apresenta aí e derrama água, para o homem saber que sou eu quem comando todas as coisas. Então, se a sua vida vive na base da previsão, você pode terminar até com problema de distúrbio, porque as previsões sempre erram. E este mundo que a gente está vivendo, as previsões são cada vez piores. A temperatura vai aumentar, o salário vai diminuir, o imposto vai triplicar. As previsões não são boas. Tem um vírus vindo aí, tem uma bactéria nova aí, tem um super fungo aí. Toda vez que você abre as suas telas, as previsões só vêm para amedrontar. Acima disso está aquele que provê, glória, aquele que diz: mas para quem estiver em mim, eu tenho um maná escondido, eu tenho um bebedouro da rocha, eu abro torneira, faço escorrer a água. A previsão é seca e ele diz ao profeta: toca na rocha que eu vou abrir a torneira. Olha a provisão de Deus confundindo a previsão do homem. E tem irmãs aqui que estão vivendo previsões terríveis, receberam já o veredito final, a última declaração da instância terrena, e o desespero já quer se instalar no coração. Mas nós estamos diante do Régio Dominador. A gente cantou que ele é soberano,
Um Deus que a letra do papel não consegue descrever. Eu não sei se você canta isso da boca para fora, mas Ele gosta de testar a sua fé. Olha, irmão, com todo respeito, é o contador fazendo a tabela e dizendo: o gráfico diz que é X. E Jeová diz: deixa eu trabalhar, deixa eu abrir as fontes inferiores e superiores. Ah, mas é porque o índice, é porque a tabela, a alíquota. Você serve aquele que abre as fontes para Isaac. É alguém prevendo entulho e dizendo: aqui não brota. E Jeová dando ordem aos lençóis freáticos, criando canaleta espiritual e dizendo: a água corra para lá. Mas ali não tem ainda nem onde desembocar. Vá, porque meu servo vai chegar já já para cavar. E quando ele cavar, vai brotar, porque a provisão de Deus é maior que a previsão humana. Precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Não precisa levantar a mão, mas você é do grupo da previsão ou da provisão? E Deus está falando aqui, confrontando alguém que é do grupo da previsão. O grupo da previsão é terrível. Ele se forma em meteorologia. O culto é de tardezinha, 6 da manhã, olha na janela, a previsão diz que vai chover. Se forma em meteorologia. Irmão, eu não vou poder ir não, porque vai chover. É o grupo da previsão. Irmão, vou precisar para você cantar daqui a 3 meses. Eu quero que a senhora cante lá pelo meio de junho. Eu estou prevendo que vou adoecer. É melhor botar outra no lugar. É o grupo da previsão. O grupo da previsão é terrível, porque trabalha na base do pessimismo, da materialidade, do palpável, do tangível. Só vai se tiver condições favoráveis. O grupo da provisão para essa sociedade é o grupo da loucura. É o grupo dos doidos. Eita, glória ao nome de Jesus. Aleluia! Olha Pedro participando do grupo da provisão em Atos 12. O Senhor deu a ele um alvará de soltura, que não foi expedido por nenhuma instância jurídica. Veio do céu por oração da igreja. E Pedro estava sob o cuidado de 16 soldados. Dormia acorrentado a uma dupla de soldados. Não podia nem coçar o olho. Ei, que é isso? Para não fugir. Tratado como prisioneiro de alta periculosidade. E no meio do sono, que eu não sei como, porque estava com ameaça de morte já assinada, e tinha sono para dormir. Tem gente que perde o sono porque vê um mosquito. Não é isso? Tem gente que perde o sono porque alguém olhou para ela e fez um olhar diferente, que às vezes nem tem outro olhar, só tem aquele mesmo, é aquele rosto, mas se interpreta: não gosta de mim, não me valoriza, não me reconhece. Ai Deus, não dá para viver, não dá para dormir. Pedro tinha uma confiança tão grande em Deus que, sobre ameaça de morte, ia morrer a qualquer hora, estava lá roncando. Deu tanto trabalho que o anjo teve que acordar. Acorda, Pedro, eu vim te trazer o alvará de soltura, vamos embora. Se Pedro fosse esse grupo da previsão, como é que eu vou, varão? Está vendo não que eu estou amarrado? Mas como Deus provê, Deus está sempre à frente. Quando Ele nos dá uma ordem, Ele dá o recurso para a gente cumprir a ordem. Bora, Pedro, tu vai sair. Quando Pedro viu, as correntes foi quebrada, glória. Mas a gente não vai sair com pé de cabra, com túnel cavado, nem vai pular cerca não, porque você não vai sair como fugitivo. Você vai sair como liberto pela porta da frente. Te arruma, Pedro. Calça alpercata, bota a gravata. Quem é que está fugindo, irmão? Quem está fugindo sai correndo. Mas preso não estava como... Pedro não estava como fugitivo. Ele estava preso injustamente. E o anjo disse: tem pressa não. Bote o cinto, ajeite a gravata, glória. Prepare as malas, que a gente vai. E os soldados lá anestesiados, com a anestesia do Espírito Santo de Deus, porque Deus neutraliza o mal para a igreja avançar. E se tem alguma força demoníaca dos impérios da terra impedindo a tua marcha, prevendo a tua morte, o Deus do céu vem com a provisão da vida e diz: levanta, levanta, anda, bora, marcha, glória. E a porta, Jeová, como é que a gente vai fazer? Dinamite não, é a primeira porta automática da história. Vai andando que eu vou abrindo. Olha Deus provendo o necessário
para alguém viver o milagre dele na terra. Você é de qual grupo? Da previsão ou da provisão? Hein, irmã? Sua língua é maior do que a boca, e quando o anjo chega, bora mulher, marcha, você diz, como que eu estou acorrentada? Ou quando o anjo chega dizendo, bora marchar, você já diz, aonde? Já estou pronta. Aleluia. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Então, onde há temor de Deus, há compromisso de Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E há um texto lindo na Bíblia que diz que o justo ficará em memória eterna. Mesmo que não tenha nome no calçadão da fama, mesmo que não faça um busto dele na praça pública, mas o justo, o santo, o homem e a mulher que tem compromisso com Deus na terra, ficará em memória eterna.